Bom dia, primeira série. Iniciando a gravação da aula de hoje, aula de língua portuguesa, processo de formação de palavras por composição. Vamos destacar que nas últimas aulas nós estávamos estudando o processo de formação de palavras por derivação, ou seja, a partir de um radical, nós derivávamos várias outras palavras por meio do acréscimo de sufixo ou prefixo, de sufixo ou prefixo simultaneamente, e ainda ocorria aquela mudança de classe gramatical, ou a chamada também derivação regressiva, em que nós derivávamos dos verbos substantivos. Na aula de hoje, a gente vai estar estudando o processo de formação por composição, ou seja, vamos compor novas palavras por meio da junção de duas palavras já existentes, por meio de dois radicais já existentes. Então, quando você fala processo de formação por composição, significa que eu tenho ali a junção, a união de dois ou mais radicais. Ou seja, formaremos o que vamos chamar de palavras compostas. Quando a gente estuda substantivos, nós estudamos o substantivo simples e o substantivo composto. Eu tenho, por exemplo, a palavra flor, que é um substantivo simples. Quando eu coloco a palavra couve antes de flor, coloco um hífen, couve-flor, eu formo um substantivo composto. E é fácil para a gente identificar quando é um substantivo composto, porque nós partimos do princípio que eu tenho duas palavras que se juntam por meio de um hífen. Portanto, é fácil a gente estar identificando aí o substantivo composto. Então, nesse caso aqui, ó, couve-flor se torna para a gente duas palavras que se juntaram, duas palavras que possuem radicais diferentes, né? Couve, até o V é o nosso radical, flor, tudo é o nosso radical. E nós partimos desse princípio, são palavras compostas porque eu juntei duas palavras. Entretanto, muitas vezes uma palavra ela se forma por composição e quando você junta os dois radicais, você retira o hífen. E ao invés de nós termos dois radicais diferentes, nós passamos a ter apenas um. Que é o que acontece aqui em pernalta. Pernalta não é um substantivo simples, pernalta é um substantivo composto, é uma palavra formada por composição. Porque eu tenho aqui a ideia de perna mais alta. Portanto, dois radicais que se juntam para formar um só. E é a partir dessa ideia que nós vamos identificar dois processos de formação por composição: a justaposição e a aglutinação. Então, só lembrando, as palavras compostas podem se formar pelo acréscimo de um outro radical com o auxílio de um hífen, ou você juntar, né, fazer a junção com outro radical sem a presença do hífen. E a partir dessa ideia, nós vamos diferenciar justaposição e aglutinação. E não é difícil a gente identificar porque o próprio nome já diz, né, justaposição, se ajuntam, né, se ajustam por meio de uma posição em que nada é retirado. Então, seria ajustar as palavras, no caso os radicais, fazer a junção sem que haja qualquer alteração desses elementos formadores. Ou seja, quando nós juntamos os radicais, as palavras mantêm a mesma ortografia e a mesma acentuação, como acontece aqui em couve-flor. Eu apenas juntei couve, flor, coloquei o hífen, nada foi alterado, nada foi mudado. Eu mantive a ideia do que é, né, a palavra couve, do que é a palavra flor, mantive o mesmo radical, mantive a mesma questão de escrita, a mesma questão sonora e a mesma questão semântica, né? Eu sei que a ideia do couve é a folha. Da flor, a gente sabe o que significa. Então, quando você junta couve e flor, para quem conhece aí a verdura, né, sabe que é uma espécie de folhas por baixo com uma flor por cima. Então, você mantém a ideia aí, tanto do radical, quanto da questão sonora, quanto da questão semântica, para formar um novo substantivo. Vale relembrar que muitas palavras compostas por justaposição são ligadas através do hífen, como aconteceu ali. Contudo, o hífen não é uma convenção ortográfica, uma vez que os compostos por justaposição eles podem ser escritos unidos ou sem hífen. Nós já vamos identificar ainda que a presença do hífen ela não é obrigatória.
Lembrando para vocês que com o novo acordo ortográfico, muitas mudanças aconteceram também, tá? Então, muitas palavras que tinham hífen perderam, outras que não tinham passaram a ter. Muitas palavras que eram escritas juntas, como micro-ondas, agora são separadas. Então, a gente tem essas mudanças aí. Então, palavras compostas por justa posição podem se dar por meio do hífen, vou começar por aqui, ó, como guarda-roupa, guarda-chuva, peixe-espada, roda-viva, saca-rolhos, segunda-feira, água de colônia. Então, eu juntei dois radicais e usei o hífen para auxiliar. Mas eu tenho também aquelas palavras que são compostas sem o hífen, como girassol. Você escreve girassol tudo junto. Aí você pode pensar, ué, mas houve mudança, porque a ideia de girassol não é gira mais sol? Então, se você acrescentou o S, houve mudança. E quando a gente fala de justa posição, a gente diz que não há alteração. E há sim. Não é isso? Vocês poderiam questionar. Há sim alteração. Eu acrescentei um S a mais. Só que aí nós vamos lembrar das regrinhas gramaticais. Quando eu tenho um S entre duas vogais, ele tem som de Z. E aí, se eu não colocasse um S a mais, ficaria girasol. Então, por uma questão sonora, esse S que aparece aqui, ele é necessário apenas pela junção. Por exemplo, madrepérola, você juntou madre mais pérola, tudo junto. Em girassol, você também juntou. E mesmo que você colocou um S a mais, você diz que não houve alteração e nem acréscimo. Por quê? Porque esse S é apenas por uma questão sonora. Ficou claro isso aí, pessoal? Certinho, Arthur? Pontapé, passatempo, né? Pontapé, ponta mais pé, passa mais tempo, para mais quedas, manda mais chuva, mal me quer. São três, né? Mal me quer. Madrepérola. Então, quando você tem as palavras compostas sem o hífen, lembrar que em alguns casos pode acontecer de termos a necessidade de inserir uma outra letrinha aí, como aconteceu em girassol, apenas por uma questão sonora. E nós temos ainda aqueles que são compostos com preposição, sem a presença do hífen, como fim de semana, pé de moleque, dia a dia, mula sem cabeça, em que nós temos as preposições de, a e sem. E aí você tem a presença da preposição, a presença de dois radicais, mas não temos aí a presença do hífen. Então, no geral, as palavras compostas por justa posição são aquelas em que se juntam dois radicais, ou até mesmo mais, né? Como quando acontece a preposição, acaba sendo um outro radical, e você não tem alteração, não há retirada nem acréscimo de palavras. Diferente do que a gente considera aglutinação. Quando você aglutina, você vai fundir radicais. Significa que há uma mudança na hora de juntar, na hora de unir esses elementos que formam uma nova palavra. Então, o processo por aglutinação, ele é oposto ao processo por justaposição. Além da alteração no significado, os elementos formadores eles perdem a sua identidade ortográfica e fonológica, havendo aí uma troca ou até mesmo uma supressão de elementos, né, de morfemas, que apresentam agora um acento tônico, né, na nova palavra. O que é essa questão de apenas um acento tônico? Quando eu tenho, por exemplo, a palavra segunda-feira, eu juntei por meio do hífen e eu tenho segunda. A minha sílaba tônica em segunda é o gum. Feira, a minha sílaba tônica é o fei. Significa que na palavra segunda-feira eu tenho duas sílabas tônicas. Quando eu tenho passatempo, se vocês observarem, mesmo que é uma única palavra, você também tem duas sílabas tônicas. Paz e tem. Ou seja, você juntou os dois radicais, mas continua com duas sílabas tônicas. Quando você tem o processo por aglutinação, isso não acontece. Por exemplo, aguardente é água mais ardente. Aguardente, a nossa sílaba tônica está aqui, ó. Ou seja, o processo por aglutinação une dois radicais diferentes, ele retira alguma coisa, alguma palavra que está sobrando, alguma palavra que não é necessária para a criação da nova,
E nós vamos ter uma palavra que surge com uma única sílaba tônica, que foi o que nós colocamos aqui. Um único acento tônico. Em água ardente, água, A é a minha sílaba tônica. Ardente, o DEM seria a minha sílaba tônica. Quando eu junto as duas para formar aguardente, eu retiro um A, porque ele sobra, e a minha sílaba tônica fica onde? Aguardente. Então, eu passo a ter uma única sílaba tônica. A mesma coisa acontece em destarte. Desta mais arte. Destarte. Eu retirei também um A e a sílaba tônica passou aqui, ó. Tarte. Dessarte. Dessa mais arte. Retirei um A e formei dessarte, né? Onde a sílaba tônica ficou o sarte. Embora. Em boa hora. Então, formei aqui, a sílaba tônica ficou no bó. Fidalgo é uma palavra composta, que vem de filho de algo. Pernalta, perna mais alta. Planalto, plano mais alto. Vinagre, vinho mais acre. Pernilongo, perna mais longa. Né? Então, observem que algumas palavras até passam despercebidos para a gente. Como eu disse anteriormente, quando você vê a palavra beija-flor, você logo diz, é um substantivo composto, é uma palavra composta. Mas quando você vê a palavra vinagre, ninguém para pensar que vinagre também é uma palavra composta. Concordam comigo? É fácil você identificar quando você vê... Arthur, fala sério, né? Quando você vê o hífen, é fácil a gente identificar. Agora, quando você vê uma palavra como... Já ia repetir o exemplo de Arthur aqui. Quando você vê uma palavra como embora, a gente não tem essa visão nítida na hora. Não fica claro para a gente que embora é formado por um processo de composição. Ninguém pensa, embora significa em boa hora. Fidalgo, filho de algo. A gente não faz essa associação, a gente não tem esse raciocínio. Por quê? Porque é necessário a gente lembrar que o hífen, como nós colocamos aqui, ele é uma presença que pode acontecer em justa posição. Entretanto, ele não é obrigatório, como nós vimos aqui nessas palavras que se formam sem o hífen. Então, palavras compostas não necessariamente precisam do hífen, como aconteceu aqui também, fim de semana, pé de moleque, dia a dia, que não há presença do hífen. Pessoal, até aqui, ok? Alguma perguntinha? Beleza, então. Resumindo, então, justaposição. Não há perda de elementos, enquanto há aglutinação, há perda de elementos. Podemos guardar ainda que em justaposição, como nós temos dois elementos, nós continuamos com duas sílabas tônicas, né? Se tiver dois, se tiver três. Em aglutinação, a palavra que se forma possui uma única sílaba tônica. Então, só para relembrar aqui, ó, pernalta, aglutinação, né? Perna alta. Amor perfeito e arroz doce, composição por justaposição, fica bem nítido pela presença do hífen. Santiago, composta por aglutinação, como se fosse Tiago Santo, né? Santo Tiago aí. Piscicultura, composta por aglutinação, né? Cultura de peixes aí. Quadrúpede, né? Composta também por aglutinação. Trinca espinhas, presença do hífen, composto por justaposição. Então, para a gente poder fixar o conteúdo, eu vou pedir para vocês estarem abrindo lá na página 24 da apostila, para a gente estar respondendo essas atividades aí juntos. E a gente vai estar relembrando esses processos de formação. Tá dando para acompanhar direitinho? Tá certo, Samuel. Formado por aglutinação, tá? A palavra que você colocou aí. Então, vamos lá, pessoal. Página 24. Além da derivação estudada na unidade anterior, há outros processos de formação de palavras que enriquecem continuamente os idiomas. Então, nós vamos começar pelo processo de formação aqui
por composição. Leia o poema de José Paulo Paes, publicado originalmente... Desculpa, pessoal. Só um momentinho. Tô com um pouquinho de tosse aqui. Leia o poema, então, publicado originalmente no livro De Meia Palavra, de 1973. Antes da gente começar, alguém poderia abrir o microfone e comentar um pouquinho para mim o que estava acontecendo no Brasil em 1973? Só para a gente entender o contexto de criação do poema? Quem lembra? Aula de História. 1973. Ok, Samuel, regime militar. Quem era o presidente na época? Alguém lembra? 1973, época do regime militar, ditadura. 1973 era a época do presidente Médici. Muito bem, Leandro. Médici. Presidente Médici. E foi a época em que aconteceu no Brasil o chamado milagre econômico, né? Em que se deu esse nome, né? Foi um crescimento da economia, vamos dizer assim, até desacelerado, que acabou aumentando a desigualdade, né? Então, foi um milagre econômico que, segundo especialistas, estudiosos e críticos, foi um milagre às avessas, vamos dizer assim. Foi ao contrário, né? O resultado, na verdade, foi negativo e não positivo. E é importante a gente estar relembrando, porque é uma época, né, de opressão, vamos dizer assim, e o nome do livro é Meia Palavra, e a gente já pode até associar, né, uma época em que não se podia falar muito, ou seja, meias palavras, vamos dizer pelas metades o que nós pensamos, qual é a nossa opinião sobre o assunto, qual é a nossa crítica, porque não é o momento de falar muito. Portanto, José Paulo Paes publica esse livro de meia palavra, numa época em que não se tinha essa liberdade de expressão. E aí o poema é seu metaléxico, né? A ideia de léxico aqui é da palavra. E quando a gente ouve a expressão metaléxico, meta dá pra gente a ideia de objetivo, né? De reflexão. Então vamos refletir sobre o léxico, sobre a palavra. E aí ele diz: economiopia, desenvolvimentir, utopiada, consumidoidos, patriotários, suicidadãos. O poema é exatamente isso. Seu metaléxico, ou seja, analisando, discutindo sobre as suas palavras, sobre as palavras que nós ouvimos nessa época. É como se ele quisesse, com esse poema, dizer o seguinte: eu vou analisar exatamente o que está acontecendo, o que está ocorrendo ao seu redor, como é o seu cotidiano. Então, nós temos uma economiopia, ou seja, uma economia míope. A gente não enxerga exatamente onde está acontecendo esse milagre econômico, o que está movimentando a economia. Desenvolvimentir, mentir sobre o desenvolvimento. Na verdade, o desenvolvimento não é verdadeiro, né? Desenvolvimento aí social, econômico, que isso está destacando. E utopiada, ou seja, a utopia, a mudança, o sonho é uma piada, isso não está acontecendo. Consumidoidos, os consumidores estão doidos, desenfreados. Patriotários, patriotas que defendem, né, esse ideal nacionalista, mas na verdade comportam-se como otários, como se estivessem aí defendendo algo que na verdade nem eles acreditam, que na verdade não vivem. Defendem-se a pátria, mas na verdade não se faz nada pela pátria. Suicidadãos, cidadãos suicidas, né? A ideia de defender tantos, né? Sou cidadão, luto por isso, mas a gente acaba, eu posso associar a ideia de suicídio aí, é uma metáfora, né? A gente acaba morrendo em meio aos problemas, em meio ao povo, em meio ao descaso, em meio ao despreparo aí das pessoas que estão na frente. Parece até um poema bem atual, né? Escrito nos dias de hoje. Mas vamos lá. Em cada verso, o poeta une duas palavras existentes para criar uma nova. E aí é interessante destacar que aqui ele citou o neologismo. Numa das últimas aulas que nós estudamos sobre o processo de formação por derivação, eu comentei sobre o neologismo, que não era uma derivação, mas era um outro processo de palavras, que é o que acontece aqui. Nós temos o processo por composição, que dá origem a palavras, ou seja, a neologismos, né, que não fazem parte do nosso dia a dia.
Então, nós criamos neologismos apenas para representar essa realidade do momento, essa realidade de 1973, ou a realidade que o poeta quis representar em seu poema. Ficou claro para vocês isso aí? Nós temos um processo de formação por composição que deu origem a neologismos. Ou seja, o neologismo, ele não é um processo de palavras que você define como derivação ou composição. Ele é um processo que ocorre, que pode se dar tanto por meio de elementos derivados, né, derivação, ou por meio de palavras compostas, como acontece aqui, ó. Economiopia, que eu tenho economia mais miopia, e eu tenho um neologismo formado por um processo por composição. Como nós vimos numa das últimas aulas, o verbo ter adorar, lembram disso? Tudo junto, ter adorar. Nós tínhamos um neologismo, entretanto, formado por derivação. Ok? Estão acompanhando aí? Aí eu já trouxe aqui como as palavras se formam, ó. Economiopia, né? A formação. Opa! Posso passar? Tranquilo para todo mundo? Sim? Ok, Gustavo. Quando terminar, você avisa, então. Então, vocês podem anotar aí no alto da página de vocês o neologismo e pensar que o neologismo ele pode se formar por derivação ou por composição, tá? Se eu desse para vocês essa palavra aqui, utopiada, e aí eu dissesse para vocês, a utopiada é um termo, na verdade, um neologismo. Explique para mim o processo de formação desse neologismo. Aí, como você tem utopia mais piada, você vai explicar. É um neologismo formado pelo processo de composição. Ok, pessoal? Ok, Gustavo? Posso passar? Ok. Questão 2. O poema foi publicado originalmente em 1973. Explique resumidamente o contexto histórico brasileiro. A gente já até comentou, né? Ditadura militar, governo de Médici, época aí do chamado milagre econômico. Então, para quem não tinha notado, repetindo, 1973, época aí de ditadura militar, o regime militar, governo do presidente Médici, época do milagre econômico. Letra B. O prefixo grego meta, ele tem 2 significados. Explique de que modo cada um deles pode se relacionar ao poema. Então, eu tenho no significado 1, reflexão crítica sobre, e no significado 2, a ideia de mudança. Então, quando você tem lá no poema a ideia de metaléxico, é como se você quisesse mudar o significado, provocando uma reflexão. Visto que, no primeiro significado, você tem a ideia de reflexão crítica sobre alguma coisa. E no segundo, a ideia de mudança. Ou seja, juntando essas duas possibilidades, você tem uma mudança de significado no vocabulário, que é esse metaléxico, né, na palavra que foi criada, provocando a reflexão. Então, repetindo, mudança de significado da palavra, provocando uma reflexão. Que relação pode ser estabelecida entre esse poema e o título do livro em que foi originalmente publicado? Explique. Qual foi o título do livro que nós comentamos? Meia Palavra. E aí é interessante a gente observar que, além da associação histórica, por ser uma época de ditadura militar, né, então se falava pelas metades, né, as escondidas, você tem palavras que se formam também da metade de palavras diferentes. Para você ter economiopia, você pegou metade de uma palavra e mais uma outra palavra. Então, a ideia aí do título que seria de meia palavra, nós podemos associar, né, que o poema ele é formado pela metade de palavras, provocando, assim, uma crítica. Então, essa é a associação que nós fazemos. O poema, como é afirmado, né, no título do livro, que é de meia palavra, o poema é formado de palavras
que se juntam, né, a metade de outras, ou é formado por metades de palavras, e aí fica com vocês como vocês vão redigir a resposta. Então, essas palavras aí que se formam correspondem, na verdade, à junção de metades de palavras. A letra D também a gente já discutiu, né? Que relação pode ser feita entre a criação desse texto poético e o contexto histórico brasileiro. E é interessante que, quando ele diz o seu metaléxico, ou seja, eu vou analisar a sua postura crítica diante, né, do que está acontecendo, eu vou analisar como você reflete diante dessas palavras que você ouve no dia a dia, eu poderia dizer que todo o poema ele é uma representação metafórica do contexto social e econômico. Por quê? O que ele quer representar, se eu tenho uma economiopia, ou seja, uma economia míope, um desenvolvimento que é mentiroso, uma utopia que é piada. O que eu tenho, na verdade, aí, se é a época do milagre econômico, eu poderia dizer que o desenvolvimento econômico que acontece na época, ele é um desenvolvimento que ilusório, pela metade. Ou seja, o processo de desenvolvimento que se fala tanto no Brasil nessa época é, na verdade, um desenvolvimento ilusório, que acontece pelas metades. Por isso que todo o poema é formado por metades de palavras que se juntam. Ficou claro isso aí, pessoal? Tinham parado para entender, para pensar nisso aí? Ok, obrigado, Murilo. Pelo menos você está aí, hein? Letra E. Poderia dizer que esse poema é atual? E aí é livre, né? Fica por conta de vocês. Acho que a crítica que se faz ali é a questão de governo no Brasil sempre será atual. Não importa se é 2000, se é 2005, se é 2020, né? A questão de desenvolvimento do nosso país ela é sempre discutida, independente do governo que entra, do governo que sai. Mas isso aí é uma questão, né? Pessoal. Concordo com você, Vitor. Retome o poema de José Paulo Paes e indique se os neologismos são formados por composição ou por justaposição. E aí, se nós observarmos aqui, quando nós temos essas palavras que se formam, sempre há retirada de algum elemento, como economiopia. Eu retirei aqui esse A, né? Economia, eu retirei o A final. Em desenvolvimento, eu retirei também o mento aqui, né, para usar o mentir. Então, sempre há retirada de algum elemento. Portanto, todos esses neologismos que se formam aqui são formados por composição. E que tipo de composição? Composição por aglutinação. Ficou bem claro para todo mundo, né? Que todas as palavras, todos os neologismos, vamos dizer aqui, são formados por composição, por aglutinação. Certo? Continuando aqui, então. Nos textos a seguir, foram destacadas palavras compostas. Assinale J se for formado por justaposição e A se for formado por aglutinação. E depois justifique a classificação no caderno. Vamos lá, então. Letra A. Veste robótica será usada por paciente paraplégico para o pontapé inicial da Copa do Mundo. Pontapé formado por aglutinação ou justaposição? E aí nós vamos fazer a explicação do processo. Como eu formo pontapé? Ponta mais pé. Então, vocês vão colocar isso aí, Gustavo. Vocês vão colocar bem explicadinho lá. Ponta mais pé. Formado por justaposição, porque não há acréscimo nem retirada de nenhuma palavrinha, de nenhuma letra. Ok? Então, na hora de fazer a explicação, vocês façam dessa forma. Ponta mais pé. Formado por justaposição, pois não ocorre a retirada ou acréscimo de nenhuma letra. Alternância de quê, Arthur? Não consegui entender. Alternância seria quando você alterna uma coisa e outra. Por exemplo, A, depois B, depois A de novo. O que você quis dizer? Mas o termo alternância talvez não é o correto. Ah, ok, só a junção, não há alteração, não é alternância, porque a alternância é quando você coloca uma coisa e vai alternando com outra.
Entendeu? Não há alteração, não é alternância, não. Ok, isso aí. Então, não há alteração. Letra B. Alterar, Arthur. Alterar. O Gustavo já até colocou em cima, né? Alternar, não. Alterar. Certo, Arthur? Ok, Arthur? Letra B. Ah, ok. O coronel e o lobisomem. Lobisomem é formado por justaposição ou por aglutinação? Aglutinação. Ok, Vitor. Como é formado? Lobo mais homem. Ok. Então, coloquem aí. Lobo mais homem. E observem que nós retiramos o O final de lobo, acrescentamos um S e retiramos o H de homem. Então, há toda uma mudança aí na junção, né? Para formar esse som lobisomem, nós retiramos morfemas, vamos dizer assim, né? E acrescentamos um morfema, que foi o S. Então, é formado por aglutinação, a junção de lobo mais homem, porque é a retirada e, ao mesmo tempo, a inserção, né? É inserido aí um novo morfema. Letra C. Vou ler tudo não, tá? Outros benefícios do consumo do óleo de girassol. Girassol é formado por justaposição ou aglutinação? Girassol é formado por justaposição, ok. Foi uma das primeiras palavras que nós discutimos, né? Gira mais sol, e esse S que aparece aí é apenas uma questão sonora. Então, girassol é formado por gira mais sol, junção de radicais. Não há alteração aí, o S é apenas uma questão sonora. Beija-flor é uma ave, beija-flor, justaposição. Esse aqui fica bem nítido pra gente, né? Beija-flor é justaposição. Já tem a presença do hífen, então é formado por justaposição porque há apenas a junção de dois radicais diferentes. Se fossem todos assim, né, Gustavo? Seria bem fácil, né, pra gente estar identificando. A letra B, quem tá perguntando? A B é aglutinação, porque eu tenho a formação de lobisomem, que é lobo mais homem. Ok, Gustavo? Continuando. Velório espanhol tem casilhas cabisbaixo. Cabisbaixo é formado por aglutinação. Quais são as duas palavras que formam aí? Cabisbaixo. É interessante, cabeça mais baixo, ok. Cabeça baixo. É como se fosse cabeça baixa, na verdade. Não é abaixo, não. É cabeça mais baixo, tá bom? Cabeça mais baixo, que é a ideia de cabisbaixo. Então, é formado por aglutinação porque há a retirada e a inserção de morfemas. Ok até aqui? Alguma perguntinha? Ficou claro para todo mundo esse processo de composição por aglutinação e justaposição? Então, além desses processos que nós vimos de derivação, que são 6 processos de derivação, os processos de composição eles se dividem em apenas 2, que é a composição por aglutinação e por justaposição. Entretanto, ocorrem, né, existem ainda outros processos de palavras que não acompanham essa divisão de serem composição ou derivação. Não são nem formados por derivação nem por composição, mas são outros processos, como o hibridismo, que é quando você junta elementos de idiomas diferentes, a onomatopeia, quando nós criamos palavras para simbolizar um som, a redução ou abreviação, nós comentamos na aula da semana passada, né? Moto, que vem de motocicleta, pneu de pneumático, foto de fotografia, até mesmo a abreviação, né? Que são as siglas que nós usamos, ONU, de Organização das Nações Unidas, PUC, e o estrangeirismo.
Só destaquei isso aqui porque, na verdade, a gente já tem comentado bastante, principalmente a questão do hibridismo e do estrangeirismo. Quando nós comentamos variações linguísticas, a gente discutiu bastante essa questão aí do estrangeirismo, da valorização da língua estrangeira. Então, são também palavras que se formam por um novo processo. Quando eu tenho hibridismo, eu junto dois elementos de radicais diferentes. Por exemplo, automóvel, auto, que é um radical grego, e móvel, que é um radical latim. Televisão, tele, que é um radical grego, e visão, que é um radical latim. Então, o hibridismo, ele parte exatamente do estudo ali de radicais, né? Que podem ser gregos, latinos e outros mais. As onomatopeias, nós até fizemos uma questão ontem, né? Que tinha o chap-chap, não sei se vocês lembram, que eu comentei com vocês, que era um processo de formação também, que é a criação aí das palavras para representarem um som. A abreviação, como a gente já comentou, ontem também nós fizemos uma questão, eu comentei com vocês sobre essa questão da redução, de abreviar as palavras, né? Vamos tirar uma foto, na verdade é uma fotografia. E enfatizar novamente a questão do estrangeirismo, que é quando você introduz as palavras vindas de outros idiomas. E esse estrangeirismo, né, ele possui duas categorias. Ele pode se dar com aportuguesamento, que é a grafia e a pronúncia de palavras já adaptadas ao português. Por exemplo, eu tenho o abajur, né, que nós trazemos para o português. Que o francês, eu não vou saber ler em francês, né, gente? Abatjour seria, né, abatjour, que seria o francês. E já tem aquelas palavras que nós usamos sem aportuguesamento mesmo, como mouse, né, lá do computador. É mouse em inglês e fica mouse em português também. Então, além desses processos por derivação e por composição, nós temos esses outros 4 que nós vimos aqui, e mais os neologismos que nós já estudamos. Fala sério, tá, Arthur? Ok, pessoal? Então, ok até aqui? Alguma perguntinha? Só um momentinho, então. Vou encerrar a aula e já vou conversar com vocês.